Hoje nós chegamos ao final da nossa série 83,6%. E o nosso tema é Eles o seguem. Se porventura você está aqui hoje pela primeira vez vendo esse número, 83,6%, ele é um número dado pelo IBGE, daqueles brasileiros que se declararam cristãos no último censo feito. E quando a gente pensa que 83,6% da população brasileira se declara cristã, nós pensamos em algumas coisas que de fato mexem um pouco com a nossa mente quando olhamos para esse número. A cultura não reflete os valores cristãos, por quê? Se é um número tão alto, porque a nossa cultura, de maneira geral, não reflete os valores cristãos. Porque a ética pública não se aproxima, então, do Evangelho. Infelizmente, não é o que nós vemos. As notícias são assustadoras e sempre assustadoras. Nos grandes escalões, nos pequenos contextos, nós sempre vamos nos deparar com essa realidade. A violência, a corrupção, a injustiça, a imoralidade continuam tão presentes. Como assim? Se a maioria esmagadora da população brasileira se declara cristã. E por que o testemunho cristão, de uma maneira geral, ele parece tão frágil? Nós precisamos pensar nessas perguntas, responder essas perguntas. E por isso essa série, que vem tratando desde o começo do mês, respondendo 83,6%, eles o adoram? Eles dão frutos? Eles são sal e luz? E hoje o ponto que provavelmente sustente todos esses outros anteriores, eles seguem a Jesus? E o nosso desafio não é a gente olhar para esse número e talvez até ficar, nossa, eles não seguem a Jesus, eles não adoram a Jesus, que absurdo. Nós adoramos, nós damos frutos, nós somos sal e luz, nós verdadeiramente seguimos a Jesus. Quantos de fato seguem a Jesus e não apenas o mencionam? Às vezes, Jesus é um nome na boca de muitas pessoas, sem que de fato haja compromisso com essa vida de discipulado. E seguir a Jesus significa uma vida de um discipulado constante para a vida toda. Discipulado significa deixar tudo para seguir a Cristo. No entanto, para muitos supostos cristãos de hoje, talvez a maioria, acontece que, embora haja muita conversa sobre Cristo e muita atividade, poucos estão, de fato, seguindo o próprio Cristo. É essa distinção que nós precisamos fazer. Sempre e principalmente olhando para o nosso coração. O cuidado que a gente tem, nós às vezes nos julgamos tão melhores, tão superiores do que os outros e nos colocamos numa posição de juiz que não nos foi dada pelo Senhor. Nós mal damos conta da nossa vida, do nosso coração. Imagina ficar aí apontando o dedo para os outros. Por isso o convite é: pense na sua vida, pense no seu coração, pense no seu contexto. Não é se você fala sobre Jesus, e não é também até se você faz alguma coisa para Ele, em nome dEle. É sobre se você verdadeiramente o segue. Hoje nós não falaremos, isso já foi tema de outra mensagem, sobre aqueles que até dizem: Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa em Teu nome. Mas de quem ajusta a vida toda
para seguir a Jesus. E aqui nós chegamos no cenário do nosso texto, na introdução do nosso texto nessa noite. Vai ser baseada a nossa mensagem em Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. E aqui, primeiramente, Jesus entra na rotina comum das pessoas. Vejam a leitura do texto. Aqui nós temos a pesca maravilhosa, quando os primeiros discípulos são ali chamados para seguir a Cristo. Versículos de 1 a 3. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Jesus está à beira do lago, a multidão o aperta, ele vê 2 barcos, entra no barco de Pedro, de Simão. E é interessante pensar nisso, que ele vai até o lugar de trabalho de Pedro. Ele vai no lugar onde Pedro exercia ali a sua vida profissional, ele era um pescador. E esse primeiro encontro, e nós veremos na sequência o próprio chamado que vem de Jesus, ele acontece não no templo, ele acontece na praia. Não é num culto, é no expediente comum, depois de um dia de trabalho, depois de uma noite de trabalho, no expediente comum. Nós podemos já pensar assim, Cristo não é apenas o nosso Deus que nós servimos e adoramos no domingo. É claro que também no domingo, especialmente no domingo, mas não apenas no domingo. Ele invade a nossa segunda-feira, Ele permanece conosco a semana toda, porque Ele entra na nossa rotina diária, Ele entra na nossa rotina comum, fazendo mudanças significativas, mudando a nossa história, o nosso coração. E seguir a Cristo é muito mais do que apenas o que nós fazemos aos domingos, enfatizando: louvado seja o Senhor pelo dia dele, louvado seja o Senhor pelos cultos que prestamos em comunidade. É muito precioso. É muito especial estarmos aqui juntos em família, adorando ao Senhor. Mas sem sombra de dúvidas, o nosso desafio é continuarmos com Jesus. Segunda, terça, quarta, é permanecermos em Jesus todos os dias da semana. Isso tem a ver com a sua rotina de trabalho no seu escritório. Isso tem a ver com os desafios que você enfrenta na sua sala de aula, seja dando aula ou seja como aluno. Isso tem a ver como você dirige, como você reage no trânsito. Sou discípulo de Jesus, preciso me lembrar dele no meu escritório, na minha sala de aula, preciso me lembrar dos compromissos assumidos com ele no trânsito caótico de São Paulo. Isso tem a ver como nós lideramos e tratamos a nossa família todos os dias da semana. Isso tem a ver como nós administramos o nosso tempo de lazer, o que nós fazemos com o nosso tempo de lazer, o que ocupamos a nossa mente, os nossos olhos. Isso tem a ver como nós tratamos os nossos subordinados. Porque Jesus, ele entra na nossa rotina comum, assim como foi com Pedro. Indo até o lugar de trabalho de Pedro com propósitos muito maiores, nós veremos a sequência do texto, mas provocando essa mudança completa e total. Jesus não quer apenas o seu domingo, Jesus não quer apenas o seu banco na igreja, Ele quer o seu barco todo, Ele quer a sua vida. Ele quer a sua integridade, o seu coração por completo. E talvez seja esse o grande problema quando nós pensamos em 83,6% das pessoas que se declaram cristãs, mas que talvez
fiquem apenas vinculados a uma vida religiosa e muitos talvez nem isso, se esquecendo de que Jesus precisa fazer parte de todo o nosso dia, de toda a nossa vida, de todas as nossas escolhas. Lembre-se disso, Ele quer a sua vida por completo. E a partir daqui, esse é o cenário da pesca do barco. Jesus usa o barco de Pedro como um púlpito ali para ensinar as multidões. E a partir daqui nós veremos os ensinos ou aquilo que, as exigências para que de fato nós sejamos verdadeiros discípulos de Jesus e o sigamos a Ele de todo o nosso coração. Em primeiro lugar, seguir a Jesus exige obediência à sua palavra. Os versículos 4 a 5 dizem isso. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob esta tua palavra eu lançarei as redes. A ordem de Jesus aqui confronta a experiência de Pedro. Pedro era um pescador profissional, habilidoso. Ele sabia que aquele horário já não era o melhor horário para pesca. Ele sabia que aquele lugar também não era o melhor lugar. Eles já haviam tentado a noite toda. E eles falharam na missão. Aquela noite havia sido uma noite carregada de frustração. Imagina você pensando num dia de trabalho, na sua rotina comum, seja lá o que você fizer, e de repente você tem um dia, uma semana totalmente improdutivo. A gente consegue ter essa noção. Quando as coisas não rendem, você não consegue se concentrar, o seu estudo não rendeu, o seu trabalho foi carregado de retrabalhos, de recomeços. E é essa sensação de frustração que toma conta do nosso coração, que era aquele sentimento de Pedro. A gente já fez de tudo. A gente tentou de tudo, mas percebam que, apesar da frustração, apesar de estarem ali literalmente lavando as redes e talvez assim pensando: não valeu de nada tudo o que nós fizemos, vamos voltar para as nossas casas sem peixe, sem produção, e quem sabe outro dia a gente tenha mais sucesso. Apesar de tudo isso, a resposta principal de Pedro é: sob esta sua palavra lançarei as redes, eu vou tentar novamente. E essa resposta aponta para o coração do discipulado. Sob a tua palavra. Ele expõe a sua realidade. Nós nada apanhamos, mas ele se rende à autoridade de Jesus. Ouvindo aquela instrução, ele se rende à palavra de Jesus. O discipulado, seguir a Cristo, não é uma fé cega, mas é uma fé absoluta em quem fala conosco. Nesse caso, Jesus falando conosco. E sem obediência à palavra de Jesus, sem obediência à palavra de Deus, não há verdadeiro cristianismo. Aqueles que são genuinamente ovelhas de Jesus obedecem o seu chamado desde o início e entram numa vida que precisa necessariamente ser caracterizada pela obediência. E obediência tem a ver com submissão à sua autoridade, mesmo quando parece não fazer sentido. Era aquele caso. Não faz sentido, mas tudo bem, Senhor. Debaixo da tua palavra, em obediência ao Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, a gente vai te obedecer. Nós vamos lançar mais uma vez as nossas redes.
Lembre-se disso, obediência tem a ver com submissão à sua autoridade, à sua palavra. E aqui eu quero pensar, assim, trazer alguns exemplos que talvez sejam até práticos para nós e difíceis, quem sabe. Perdoar quem não merece. Já precisou perdoar quem não merece? Perdoar quem te ofendeu? Perdoar quem verdadeiramente te humilhou, te colocou para baixo? Perdoar aquele que voluntariamente te expôs? Perdoar aquele que tentou diminuir a sua vida, puxar o seu tapete? Vontade humana, mas sob a tua palavra eu vou perdoar. Obediência. Apesar de não fazer sentido, eu sei que esse é o caminho. Eu sei que esse é o caminho, é um caminho difícil. Vou perdoar. Romper um relacionamento pecaminoso. Às vezes estamos presos a relacionamentos tóxicos, a pessoas que verdadeiramente não nos fazem bem, nos afastam do Senhor. Isso pode ser uma amizade, isso pode ser um namoro. Sob a tua palavra eu vou romper. Eu não posso ter comunhão com as trevas. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Em obediência ao Senhor, eu vou tomar essa decisão difícil. Ser honesto num ambiente corrupto. Difícil. No nosso país, parece que literalmente a corrupção está entranhada em todos os níveis de trabalho, em todos os sistemas. Isso está espalhado na nossa nação, infelizmente. Mas qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Sob a tua palavra, eu não vou me corromper. Eu vou permanecer obediente ao Senhor. Eu vou permanecer honesto ao Senhor. Ah, mas o sistema todo te empurra, as pessoas querem te corromper, querem te subornar. Permaneça fiel ao Senhor, custe o que custar. Um país que celebra a imoralidade. Um país que celebra a sensualidade em todas as esferas. Tenha um namoro santo. Tenha um namoro santo diante do Senhor. Sob a tua palavra eu não vou defraudar. Sob a tua palavra eu vou me manter puro. Sob a tua palavra eu vou me guardar. Porque eu conheço a tua vontade. Eu conheço os teus princípios. Seguir a Jesus exige obediência à sua palavra. Se nós, pense, estamos olhando para o nosso contexto, individualmente, é o seu coração diante de Deus. Se você é um discípulo de Jesus, se você verdadeiramente pertence ao Senhor e não está incluído apenas num grande número do IBGE, mas você segue a Cristo verdadeiramente, você precisa obedecer ao Senhor todos os dias. E isso é um chamado para a vida toda. Lembre-se disso. Seguir a Jesus, em segundo lugar, revela o nosso pecado, nos confronta com o nosso pecado. Diz assim a palavra do Senhor: fazendo isso apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. O milagre acontece, as redes se enchem, os barcos quase afundam e Pedro se prostra diante de Jesus em adoração
reconhecendo também o seu pecado. Obviamente, aqui, na sequência da história, nós vamos percebendo, o milagre não é o fim, é o meio. É o meio usado por Jesus para alcançar aqueles discípulos, especialmente a Pedro. O objetivo não é o peixe, não são as redes lotadas de peixe, embora, é claro, isso tenha abençoado ali a comunidade. O objetivo é Pedro. O milagre revela quem é Jesus Cristo, Senhor, soberano, todo-poderoso, aquele que tem autoridade inclusive sobre a criação, santo, justo, Deus encarnado, mas revela também quem é Pedro. E a partir daquele momento, diante de tamanha manifestação do poder de Deus e daquele milagre tão maravilhoso, a consciência que ele tem, eu sou pecador. A consciência que ele tem, eu não posso estar diante do Senhor. Num outro contexto, Isaías, quando tem aquela visão de Deus, cercado por serafins, e ele declara santo, santo, eles declaram santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e depois ele diz, os meus olhos viram o Senhor, eu não posso, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou pecador, até que ele foi purificado com Atenaz, e depois ele ainda responde ao Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas num primeiro momento, diante da grandeza, da majestade, da santidade de Deus, ele tem a consciência de quem ele é, um pecador. Isso o que aconteceu com Pedro. Percebam que a reação de Pedro é quebrantamento imediato e não triunfalismo. É lógico que ele ficou admirado ali com a quantidade de peixes. É lógico que ele ficou ali admirado. Poxa, nós obedecemos a ele e vejam o que aconteceu. Mas a sua postura é de quebrantamento. Ele revela essa profunda consciência que ele teve da santidade de Cristo e do seu próprio pecado. O fato é que é impossível seguir a Jesus sem a consciência de quem Ele é e sem a consciência de quem nós somos. É impossível seguir a Jesus sem percebermos que nós somos pecadores, miseráveis, totalmente dependentes da graça, do perdão, da manifestação da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Não há como seguirmos a Jesus sem, consequentemente, confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos e entendermos o que Ele fez por nós, ao entregar a sua vida num sacrifício puro, santo e agradável diante de Deus. Ao entregar a sua vida na cruz e conscientes disso, entendermos que Ele pagou o preço pelos nossos castigos, e entendermos que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele, que aquela cruz, ele não merecia aquela cruz, aquele era o castigo que nós deveríamos receber, apesar de sermos totalmente incapazes de conseguirmos suportar a cruz em todos os aspectos. Quando Pedro diz, eu sou pecador, ele percebe ali Cristo se revelando, o ego se cala. Quanto mais vemos a glória de Cristo, mais vemos a gravidade do nosso pecado. E, consequentemente, mais entendemos a beleza, o tamanho da graça que nos alcança. O tamanho da graça que transforma as nossas vidas, que vem ao nosso encontro, mudando a nossa história. Dizer que seguimos a Jesus sem arrependimento genuíno
verdadeiro, sem quebrantamento verdadeiro, sem confissão, sem mudança de vida, sem abandono de pecado, é religiosidade vazia. E se nós somos discípulos de Cristo, precisamos ter essa consciência. Seguir a Jesus revela o nosso pecado, confronta o nosso pecado diante daquele que perdoa o nosso pecado. Em terceiro lugar, seguir a Jesus muda a nossa história. Pois à vista da pesca, os versículos 9 e 10, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Jesus redireciona a história de Pedro. Ele não diz a Pedro: olha, nunca mais você vai pescar. Mas ele, entendendo a profissão, o contexto, ele usa dessa figura de linguagem para dizer: agora você vai pescar outra coisa. Agora você vai ser pescador de homens, você vai pescar gentes, pessoas. Jesus não apaga a sua história, ele a redireciona, ele dá um novo propósito. E esse chamado, ele vem acompanhado de consolo. Não temas. Não temas, porque eu vou mudar a sua história, eu vou redirecionar a sua vida, mas você não precisa temer. Eu estarei com você. Você não precisa temer os desafios que virão. Você não precisa temer, quem sabe, até as próprias perseguições que virão. Você não precisa ter medo. O chamado vem acompanhado de consolo. Jesus mudando a história de um pescador. Chamado que vem para salvar. Chamado que vem para dar novo propósito, que vem para ressignificar a existência, trazendo sentido à rotina, trazendo significado à rotina. Vejam que logo após a consciência do seu pecado, retira-te de mim porque eu sou pecador, a mudança de vida. Há uma nova vida se abrindo, novas oportunidades, novos desafios, novos propósitos, uma nova missão. E é exatamente isso que Jesus faz com os seus discípulos. Ele ressignifica a história dos seus discípulos, perdoando os seus pecados, reconstruindo a sua história, reconstruindo a nossa história. E novamente nós precisamos aqui pensar no nosso contexto, nessa missão que nós também temos. Esse também é o nosso chamado, esse também é o nosso desafio. No nosso trabalho, nós também precisamos aproveitar as oportunidades que temos ali de sermos pescadores de homens, espalhando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Na sala de aula, você também é um pescador de homens. Não apenas trabalhar para ganhar o sustento. Não apenas, isso é muito raso, meus irmãos. Isso é muito pouco. Não apenas trabalhar para simplesmente pagar as suas contas, e é bom que as pague mesmo. Mas não apenas para isso, há um propósito maior, trabalhar para servir ao Senhor. Seja onde for, onde você estiver, você é um instrumento usado por Deus, você precisa ser esse instrumento de transformação. Você precisa expandir o reino, você precisa anunciar a graça, você precisa anunciar o amor de Jesus e mostrar como o Senhor um dia te chamou e ressignificou a sua história e mudou a sua vida. Levante os olhos, pense nas coisas do alto,
Não fique simplesmente olhando a sua vida como hoje eu sou um estudante, amanhã um estagiário, amanhã um profissional, eu preciso ganhar bem, eu preciso trabalhar muito, eu preciso me dedicar mais, eu preciso de um bom salário, de um emprego melhor. Não veja apenas dessa forma. Eu sei que isso é importante e que faz parte da nossa vida, mas não veja apenas dessa forma. Lembre-se dos valores celestiais. Lembre-se da missão dada por Deus aos seus discípulos. Se seguimos a Jesus, se a nossa história foi transformada, foi mudada, os nossos valores mudam, as nossas prioridades mudam. É importante, eu gosto sempre de pensar nisso, de tentar relembrar ou pensar quem você era antes de Jesus, antes da graça te alcançar. Talvez alguns aqui, muitos, não sei, tenham nascido já num lar evangélico e criados sob a instrução da palavra, da autoridade do Senhor, tendo esse privilégio de estarem sempre diante do Senhor, adorando, orando, cantando. Outros talvez não. Já falei algumas vezes, esse não era o meu contexto. Eu não nasci num lar evangélico. Tenho plena consciência quem eu era antes de Jesus, aonde eu estava antes da graça me alcançar, e sempre relembro e enfatizo isso. Era criança, era novo, mas eu estava caminhando para o inferno. Eu estava caminhando totalmente distante de Deus. Não apenas eu, minha família, os meus pais, meus irmãos, até que o Senhor ressignificou a nossa história, até que Ele mudou a nossa vida, o nosso coração, até que Ele entrou na nossa agenda, até que a luz do Senhor brilhou no nosso lar, e tudo se transformou, e tudo foi ressignificado, porque seguir a Jesus muda a nossa história, muda a nossa agenda, muda as nossas prioridades. Quem você era antes de Jesus? Aonde você estava? O que você estava fazendo? Para onde você estava indo? E em último lugar, o versículo 11, seguir a Jesus exige renúncia. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vejam que lindo esse encontro com o Senhor. Nós temos aqui literalmente os primeiros discípulos sendo chamados por Jesus. É sobre prioridade e não mais sobre viver para si mesmo. É entender a importância e o significado deste chamado. É entender a importância e o significado do que de fato é seguir a Cristo verdadeiramente. O problema do Brasil não é a falta de cristãos declarados, é a falta de discípulos verdadeiramente comprometidos com Jesus, seguindo a Cristo de todo o seu coração. Gente que coloque o seu compromisso com Cristo acima da carreira, acima do conforto, acima da reputação, acima dos planos pessoais. Nós precisamos fazer muitas renúncias para seguirmos a Jesus. É Ele mesmo quem diz em outro contexto: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e então passe a me seguir. O problema é que nós não nos negamos, nós alimentamos o nosso ego, nós alimentamos o nosso orgulho, nós não queremos saber de carregar cruz, de nenhum sacrifício, nós queremos uma religiosidade do conforto que nos faça bem, nós queremos as bênçãos do Salvador, mas não queremos compromisso e obediência ao Senhor das nossas vidas. Há aqueles que, como nós, pastores, precisarão fazer renúncias mais radicais.
Nós, pastores, fizemos sim renúncias mais radicais. Eu renunciei à minha graduação em Direito, eu renunciei à minha vida estável aspas, mas com certa estabilidade, 13 anos na Sabesp, concursado, renunciei, abri mão de tudo isso. E não há, graças a Deus, nenhum arrependimento nisso. E não há glória pela minha renúncia, toda a honra e toda a glória devem ser dadas somente ao Senhor. Pode ser que seja o caso de alguns de vocês aqui, recebendo uma missão específica, um chamado específico, assim como nós, pastores, missionários, e talvez você tenha que abrir mão de muitas outras coisas. Mas o fato é que todos nós, de uma forma ou de outra, precisamos fazer renúncias diárias, para firmarmos o nosso compromisso com o Senhor. Você terá que renunciar aos seus desejos, você terá que renunciar às suas vontades, à sua carne, o seu conforto. Quem sabe renunciar a amizades que têm te afastado de Deus, renunciar a lugares que não fazem mais sentido, renunciar muitas coisas para estarem aqui como hoje vocês renunciaram, muitas coisas para estarem aos domingos, no dia do Senhor, prestando culto a Ele. Todos nós, de alguma forma, fizemos alguma renúncia para estarmos aqui hoje cultuando ao Senhor. Mas lembre-se, isso é desafio para a vida toda. Você está disposto a fazer renúncias para verdadeiramente seguir a Jesus? Do que é que você ainda precisa abrir mão? O que você ainda precisa renunciar? Nós sempre enfatizamos: a salvação é de graça. Não nos custou nada, mas nós não podemos transformá-la em graça barata. Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina eclesiástica, comunhão sem confissão, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem o Jesus Cristo vivo e encarnado. Graça barata é a teologia que separa a fé do discipulado e a graça da obediência. Lembre-se, o primeiro tópico: seguir a Jesus é obedecer a sua palavra, é nos submetermos à sua autoridade, ensinando que de alguma forma há graça barata, equivocadamente, ensinando que de alguma forma Jesus pode ser recebido como Salvador, mas não como Senhor. Querem cura, querem perdão dos seus pecados, querem salvação, mas não querem vida de obediência, não querem vida de santidade, não querem vida de renúncia. E é preciso disposição para abandonar tudo aquilo que te impede de seguir a Jesus de mais de perto. Os desejos da carne, o namoro impuro, os vícios. Não há como seguir a Jesus e seguir os blocos de carnaval. Não há como fazer isso. Não há como seguir a Jesus e continuar seguindo pessoas nas redes sociais, maliciosas, conteúdos pornográficos. Não há como seguir a Jesus e manter o coração dividido. Não há como adorar ao Senhor e levantar as mãos no domingo, mas no segundo voltar para a pornografia, voltar para os pensamentos impuros, voltar para as práticas desonestas. Não há. Pare de se enganar se você está fazendo isso. Ouça a palavra de Deus, receba a palavra do Senhor como a oportunidade que Ele está dando a você de rever a sua vida, de rever os seus conceitos, de reavaliar se de fato você está seguindo a Jesus. Não tente de alguma maneira baratear a graça do Senhor, vivendo de qualquer jeito.
Não foi por isso que ele morreu por você, não foi para isso que ele morreu por você. Em contrapartida, nós temos o pensamento ainda de Dietrich Bonhoeffer dizendo que é graça cara. O que é a graça cara? Graça cara é o tesouro escondido no campo. Para obtê-lo, o homem alegremente vai e vende tudo o que tem. É a pérola de grande valor. Para comprá-la, o mercador vende todos os seus bens. É o reinado soberano de Cristo, pelo qual o homem arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Cristo, mediante o qual o discípulo larga a sua rede e o segue. Graça cara é o evangelho que deve ser buscado incansavelmente, o dom que deve ser pedido, a porta na qual devemos bater. Tal graça é cara, porque nos chama a seguir, e é graça, porque nos chama para seguir Jesus Cristo. Tudo que nós vimos na nossa série até aqui, nos desperta e nos chama a atenção, e nos traz a reflexão para a adoração verdadeira. Nós o adoramos, pense nisso. Não é, eles o adoram, nós o adoramos, eu o adoro, isso tem a ver com o nosso coração. Nós frutificamos, isso tem a ver com a nossa vida. Somos ramos ligados à videira. Nós somos sal e luz, nós estamos verdadeiramente testemunhando que pertencemos a Cristo, e hoje nós somos discípulos verdadeiros que seguem a Jesus. Seguir a Jesus tem a ver com obediência, tem a ver com a consciência do nosso pecado, tem a ver com vidas transformadas e tem a ver com renúncia. A pergunta não é se eles o seguem, é se você verdadeiramente o segue. Quem sabe hoje é a oportunidade para que você dê esse passo de verdadeiramente seguir a Jesus, se render a Jesus, reafirmar o seu compromisso com Ele, segui-lo mais de perto. Entregue-se ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue tudo o que você tem ao Senhor. Dê a Ele o seu coração e toda a sua vida. Jamais haverá arrependimento em verdadeiramente nos entregarmos por inteiro a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas.